Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus continua hoje a dar instruções aos apóstolos antes de os enviar em missão. Ontem ouvíamos a descrição do que eles deviam fazer e do espírito com que deviam atuar. Eram enviados para anunciar a proximidade de Deus e do seu reino, para curar doentes e sarar leprosos, expulsar demónios, combatendo o mal. Eram enviados a levar e a dar a paz. E os apóstolos podiam estar a pensar que, com uma mensagem e um poder destes, iriam ser super bem recebidos. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, previne-os para a dura realidade. Agora fala-lhes de perseguição e de como têm de ser fortes perante a incompreensão e até o ódio dos homens, por vezes vindo daqueles que lhes são mais próximos. E dizes, Senhor, no Evangelho que a Igreja nos propõe hoje: envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Tende cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. O irmão entregará à morte o irmão e o pai entregará o filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Os cristãos temos de estar preparados para a incompreensão e a perseguição. E Jesus quer dizer-nos hoje que devemos ser perseverantes, não desistir, porque é assim que mostramos até ao fim o amor a Deus e aos homens. Tu próprio, Jesus, aceitarás o preço último pela tua obediência à vontade do Pai, o preço da cruz. E o teu sangue, que derramaste, veio a tornar-se salvação e vida dos homens. Mas para além desta perseguição por darmos testemunho cristão, eu queria considerar contigo, Jesus, a propósito destas tuas palavras, como as relações entre os homens estão tantas vezes envenenadas pela desconfiança, a crítica, a agressão, o ressentimento e até o ódio. Ouvimos muitas referências no nosso tempo ao que se chama tantas vezes discurso de ódio. Nem sempre se usa, parece-me bem, esta expressão ou com as melhores intenções. Por vezes é uma etiqueta fácil que se lança sobre alguém que tem uma opinião de que se discorda para isolar e silenciar essa pessoa. Por vezes ouvimos a afirmação absurda de que a Bíblia é um discurso de ódio, quando, por exemplo, define um casamento como uma união entre um homem e uma mulher, e que por isso a Bíblia devia ser proibida nas escolas e até nas igrejas. Mas para além disto, não deixa de ser certo que os homens se deixam levar com frequência pelo rancor uns para com os outros. Rancor que na forma mais intensa pode chegar a ser ódio verdadeiro e próprio. Ora, nenhum destes sentimentos deve ter lugar no nosso coração. Especialmente se, como cristãos, estamos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, como diz São Paulo. E se somos enviados por Cristo, justamente a combater as divisões e a sarar as doenças do corpo e da alma e a levar e a dar a paz. Por isso, Jesus, eu não quero rancor nem ódio, muito menos no meu coração. Um psiquiatra espanhol conhecido dá algumas pistas sobre estes sentimentos de rancor e de ódio e sobre como os podemos combater. E escreve: o rancor e o ressentimento são sinónimos. Trata-se de um sentimento de hostilidade para com uma pessoa a quem se responsabiliza por uma ofensa, prejuízo ou dano recebido, que podem ser reais ou imaginários. É um sentimento negativo porque é desagradável e se associa com outros sentimentos negativos como o ódio, a ira e a tristeza, e leva à vingança mediante condutas que devolvam ao causante o dano físico ou sofrimento psicológico que recebemos.
O rancor é um sentimento que recorda de modo continuado que um ser, habitualmente uma pessoa, mas pode ser também, por exemplo, um animal, nos causa um dano e empurra a afastar-se física e afetivamente desse ser e a desejar que ele, por seu lado, sofra um dano semelhante ou maior do que causou a outras pessoas. A intensidade do rancor depende da intensidade e duração do dano que foi recebido. Há um dano maior produzido Um dano maior pode ser produzido pelas pessoas que mais queremos e de quem esperamos bem e não mal. Neste aspecto, assemelha-se ao sentimento de ódio. De facto, o rancor e o ódio costumam dar-se juntos, muitas vezes. No ódio, o desejo de vingança é muito mais intenso que no rancor. O rancor é uma barreira psicológica, afetiva, que impede de sentir afetos positivos por uma pessoa e de manter o trato com ela, pelo temor a que volte a causar-nos um dano, a que nos faça sofrer. Saber que a pessoa pela qual se sente rancor está a sofrer ou presenciá-lo produz alegria, mas não apaga o rancor. E depois diz algo tão importante. Só o perdão, a passagem do tempo e o sentimento de agradecimento pela ajuda recebida anteriormente da pessoa por quem se guardava rancor podem apagar ou diminuir substancialmente esse sentimento de rancor. As pessoas com uma grande capacidade de amar têm mais facilidade para perdoar as ofensas e menos tendência ao rancor e ao ódio. Isto deve-se a que o amor é incompatível com os afetos negativos, o sentimento de rancor entre eles, e por isso evita que estes surjam ou se enraizem na sua afetividade. As pessoas muito sensíveis afetivamente sentem com maior profundidade o dano que lhes é feito, e os seus afetos são mais duradouros. Por isso tendem a ser rancorosas e os seus rancores perduram indefinidamente. Ora, como o rancor faz sofrer a quem o sente e a quem o causa, pelas condutas de rejeição e de vingança que gera, convém evitá-lo. E para isso deve aprender-se a perdoar, esquecer as ofensas e a amar com intensidade. Esta aprendizagem requer repetição de atos e é mais fácil e eficaz quando se faz durante os primeiros anos da vida. Jesus, posso encontrar, por vezes, dentro de mim, esta reação instintiva perante alguém que alguma vez me fez sofrer e que me faz como que evitá-la ou chegar até a desejar que ela sofra o mesmo mal que me causou a mim ou outras pessoas que eu estimo. Se não gosto deste sentimento porque gera infelicidade, este autor dá-nos a receita psicológica e também espiritual. Se eu tiver um coração grande, estarei muito menos propenso a ver, a sofrer afrontas e a criar inimigos. Terei uma disposição mais fácil para perdoar. Ora, isso nem sempre é fácil. Achei graça um episódio de uma série que vi há muitos anos. Era miúdo. Dois casais encontram-se para se reconciliarem depois de um deles ter portado mal com o outro. As duas mulheres estavam a conversar e uma diz à outra: "Então, deves odiar-me por causa do que eu fiz." E a outra responde: "O ódio é uma palavra tão forte." "Então," diz a outra, "perdoas-me?" E a outra responde: "O perdão é uma palavra tão forte." Passar do ressentimento ao perdão muitas vezes não é fácil. Temos talvez uma experiência pessoal disto. Mas o certo é que não se superam as desavenças na família, no casamento, no trabalho, na vida social, se não houver uma disposição de fundo de perdoar, por mais que custe. E é por isso que tu, Jesus, tanto insistes na necessidade do perdão, até como condição para sermos perdoados por Deus, como rezamos no Pai Nosso. Jesus, nestes dias estás a dar aos teus apóstolos a sua missão, a enviá-los. E sabes que eles são chamados a levar a paz, mas vão encontrar oposição, contradição, calúnias, por vezes ódio. E queres que eles não devolvam mal por mal, mas que possam ter dentro deles os sentimentos que tu tens no teu coração perante as nossas ofensas. Certamente sofres, mas estás disposto a perdoar as vezes que fizer falta e dar uma nova oportunidade. Só assim podem sarar-se as feridas que causam o mal que fazemos uns aos outros.
São José Maria recordava que os cristãos tínhamos de ser semeadores de paz e de alegria. Homens e mulheres que dão testemunho vivo da misericórdia de Cristo, onde quer que se encontrem. E fazia ver como a caridade, mais do que em dar, muitas vezes passa por tentar compreender. Como devemos defender a liberdade dos outros e respeitar as suas legítimas opiniões diferentes das nossas, sem os insultarmos ou querermos cancelá-los. Como é necessário afogar o mal com a abundância de bem, mais do que com a retribuição com o novo mal. Como não devemos considerar-nos inimigos de ninguém, mas antes procurar a todos tratar com amor e afeto, mesmo aos que estão mais distantes de Cristo, ou pensam, opinam de maneira muito diferente da nossa. Senhor, basta de discursos de ódio, dos verdadeiros, já não digo dos falsos, assim chamados discursos de ódio, e dá-me esta capacidade interior de querer levar a paz e ter um coração grande, disposto a perdoar e a não ceder ao rancor, menos ainda ao ódio. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.